E quem soltou o resultado agora do terceiro trimestre de 2025 foi o Bradescão. Não sei se você tem Bradesco ou não, comenta aqui embaixo. Mas o Bradesco tem sido uma ação que eu tenho olhado com bastante critério, bastante cuidado, porque além de estar num setor que eu gosto bastante, que é banco, ele vem implementando aí uma execução de turnaround, né? Vem saindo dessa lameira aí que ele se enfiou ao longo da pandemia de uma maneira muito bacana. Está sendo muito legal ver essa trajetória e o terceiro trimestre não é diferente. Queria compartilhar aqui com vocês a apresentação de resultados que saiu agora há pouco, vocês devem estar vendo aí na minha tela, e comentar aqui os principais pontos que me chamaram a atenção. Em primeiro lugar, o resultado líquido do banco de 6,2 bilhões nesse trimestre, o mercado estava esperando um pouquinho mais, estava esperando 6,3 bilhões, isso representa um crescimento de quase de 19% em relação ao mesmo período do ano passado, e representa um retorno sobre o patrimônio médio de quase 15%, que é o ROAE aqui que o pessoal está usando. Isso é um crescimento de 2,3 pontos percentuais. Então, o banco ele tem recuperado um pouco da saúde que ele veio perdendo ali depois de ter passado pela pandemia de uma maneira um pouquinho desastrosa. Ele acabou liberando alguns créditos que não deveria, também foi bem impactado ali com o caso das lojas americanas, enfim. Mas ele destaca aqui que pelo sétimo trimestre seguido ele vem entregando crescimento de lucros de uma forma gradual e segura, que para mim é sinal de bastante saúde operacional e que ele está realmente trilhando um caminho bastante interessante, né? Um dos principais linhas que tem contribuído para o banco é a parte de seguros, né? Aproximadamente um quarto do patrimônio do banco é a seguradora, mas 40% do resultado do banco vem da seguradora. Então a seguradora está conseguindo ainda trazer bastante resultado de lucro mesmo para o grupo Bradesco, né? Então até brinco que quem compra Bradesco na bolsa não está comprando só um banco, está comprando também uma seguradora, né? Então aqui na parte de receita do banco, né? A receita total do trimestre foi 35 bi, isso foi um crescimento de 13%, ou seja, está crescendo ali o top line, crescendo a receita, fazendo mais negócio. Você tem uma receita de 18,7 bi que vem da parte de crédito, que é a margem financeira total, né? Mais você soma isso 10,6 bi de receita de prestação de serviço e mais 5,7 bi da parte de seguros, né? Lembrando, recapitulando alguns números aqui do Santander que a gente fez há pouco tempo, a margem financeira do Santander estava por volta de 15 e a parte de prestação de serviço do Santander estava por volta de 5 e não falávamos ali de seguro no Santander. Então, o Bradesco ele tem uma robustez maior aqui de geração de receita, né? A receita do Santander ali com 20 e o Bradesco aqui com 35. Então, ele vem numa trajetória de crescimento, isso é bem interessante. A carteira de crédito hoje do Bradesco passou de R$1 trilhão, né? Está 1,034 trilhão, ou 1.000 bilhões, né? O que for mais fácil. E ele cresceu quase 10% essa carteira no último ano. Lembrando que crescimento de carteira por si só para banco não necessariamente é uma boa coisa, né? Não adianta nada se crescer a carteira com um crédito que é ruim, que lá no fim das contas isso vai te custar caro e não vai se traduzir em resultado. Então, o crescimento de carteira tem muito mais a ver com os segmentos que o banco quer entrar do que qualquer outra coisa. Eu dei um highlight aqui nos segmentos que me chamaram a atenção porque cresceram mais do que a média da carteira. Então, o segmento imobiliário, o segmento de CDC e leasing de veículos também aqui eu não tinha dado highlight, mas também cresceu. A parte de cartão de crédito alta renda, né? Então, o próprio fato de dar um rotativo ali para o pessoal de alta renda, ter uma carteira ali de 11 bilhões não, desculpa, ter um crescimento de 11% ali no tri contra tri e 38% no ano contra ano. E no crédito rural, surpreendentemente, o banco está subindo, está crescendo 76% no momento que o rural está sofrendo tanto, né? Micro, pequenas e médias empresas crescendo quase 25% a carteira nesse segmento também. E aqui você vê uma curva ascendente de crescimento de carteira e desde junho até setembro isso embicando, ou seja, o apetite do banco arrefecendo um pouquinho ali ou tomando um pouco mais cuidado ou sendo um pouquinho mais seletivo na concessão de créditos ali seja no segmento pessoa física, seja no segmento micro, pequenas e médias empresas, seja no segmento de grandes empresas que inclusive diminuiu aqui a carteira, né? Então, eles falam muito da modelagem de crédito. E por que eu dei uma
uma grifada nisso aqui, porque o Bradesco sofreu muito com essa parte de concessão de crédito nos últimos 4, 5 anos, então ele tomou vamos dizer assim, uma invertida aí, e eu creio piamente que eles estão realmente mexendo nessa política de crédito, contanto que os resultados falam por si, né? A parte de consignado, né, eles aumentaram o share, eles têm hoje 14,2% de todo o mercado de consignado, com destaque ali para o privado, né, que é esse nova modalidade ali, eles estão com 7,5%. A parte de cartão de crédito, de novo, crescendo 38% na alta renda, caindo 4% na baixa renda, é um crédito com mais qualidade. Pequenas e médias empresas, quase 25% de crescimento, o rural ali, 25% de crescimento. Quando a gente olha para a margem financeira total, a gente tem que olhar para margem financeira total como se fosse a receita bruta de crédito, menos as despesas de PDD expandida, você tem a margem líquida total. Ou seja, o banco cresceu quase 17% a sua receita de crédito, mas cresceu 20% a sua despesa com PDD, ou seja, aquilo que ela considera que ela não vai conseguir recuperar. No fim das contas, o banco cresceu aqui a margem líquida total em 14,4%, com destaque aqui para a margem financeira líquida crescendo 18,1%, lembrando que a margem com o mercado não foi tão boa, né? Então, basicamente, o resultado da margem financeira total veio dessa margem com o cliente, então, dos 18,7, 18,6 veio de margem com o cliente, e a margem com o mercado ali ficou positiva, mas ainda muito tímida, que é justamente a mesa do banco operando o mercado, né? O dinheiro da tesouraria do banco ali sendo usado para fazer negócios, comprar ativos, vender no momento correto, etc. e tal. Então, foi um resultado tímido ali com o mercado. Indicadores de qualidade de carteira, então a gente tem aqui a inadimplência chamando a atenção, a inadimplência total em 4,1%, ela é estável basicamente desde março de 2025, desde dezembro ali de 2024, mas tem um destaquezinho aqui até que negativo na carteira pessoa física, indo de 5,1% para 5,4% de inadimplência acima de 90 dias, né? Interessante que tem a nova regulamentação, a 4966, que agora você separa a carteira por estágios, né? Então, se aquele cliente ele deixou de pagar uma parcela, atrasou alguma coisa, seja daquele crédito ou de outro crédito que ele tem com o banco, automaticamente o banco já tem uma regra lá para classificar aquele cliente como estágio 1, 2 e 3, sendo 3 o pior deles. Então, hoje, 92% da carteira do banco está em estágios 1 e 2, o que é bastante interessante, e do estágio 3, que é 7,7% da carteira, desse 7,7%, 32% do estágio 3, o cliente está pagando em dia, então só foi ali uma provisão mesmo, algum crédito ali do mesmo grupo econômico que deu um problema, teve que jogar para estágio 3, mas a carteira segue ainda recebendo. E uma outra coisa interessante é esse X que eles mostram aqui da mudança de postura de crédito, né? Antes, se você olhar ali em dezembro de 2019, a maior parte da carteira de crédito não possuía garantia, quase 55% da carteira não possuía garantia. Em dezembro de 2022 para dezembro de 2023, esse X ele se encontra ali, e a partir de dezembro de 2023, a maior parte da carteira do banco passa a ser com garantia, sendo que agora, no último resultado, quase 60% da carteira do banco tem garantia, o que é um bom sinal. Óbvio, tem que entender qual é a qualidade dessa garantia, etc., mas é um sinal de cautela, né? A receita de prestação de serviço aqui também subindo 7%, renda com cartão subindo 14%, administração de consórcio, ainda que tímida essa receita, mas crescendo bastante também. A administração de fundo tem uma coisa interessante que a gestora do Bradesco, a Bradesco Asset, né, para quem é do mercado é a Abram, ela atingiu a marca aí de R$1 trilhão sob gestão. Então, os fundos que ela faz gestão, não necessariamente é o dinheiro do banco, são fundos de dinheiro de terceiros, pode ter do banco, mas tem a maioria de terceiros, está hoje com 1 trilhão, o que coloca ela nesse patamar que é realmente impressionante. Lembrando que a maior gestora do Brasil é a BB Asset, que tem ali 1,4, 1,5 trilhão, então o Bradesco está vindo acompanhar aí esse crescimento. A receita com conta corrente não é novidade, mas ela está caindo aqui. E quando a gente olha para despesas operacionais, a gente está com um crescimento de 10%, mas aqui temos que ouvir a conferência de resultados ali com o Noronha explicando,
mas isso com certeza inclui ali algumas despesas com tecnologia, algumas coisas, parte de eficiência, que vai trazer o resultado lá na frente, né? Eles não mostraram aqui nenhum dado de índice de eficiência, mas a gente vê aqui que a despesa cresceu um pouquinho mais do que a inflação, né, 9,6 contra 5,2 aqui. Quando a gente vai para seguros e previdências, que é a estrela da casa aqui do Bradesco, o lucro líquido de 2,5 bi no trimestre, isso dá um retorno sobre patrimônio médio da seguradora de 21,5, que é excelente. A receita da seguradora foi de 30 bi, só a receita da seguradora, né? E aqui você vê nesse gráfico, perdão, vamos lá, você vê nesse gráfico aqui que tanto a parte de receita operacional como receita financeira da seguradora vem crescendo de forma muito pujante, né? O que é a diferença entre esses dois? A receita financeira é o dinheiro que a seguradora recebe e fica no caixa e ela fica aplicando esse dinheiro, basicamente a renda fixa, e o operacional é a receita que a empresa tem com a emissão dos prêmios, menos os sinistros e etc. Então, existe sempre um balanço, né, a depender da taxa de juros ali, de qual que é mais presente. Mas a notícia é que nos dois casos o Bradesco Seguros está brilhando aqui, tá? Então aqui quando a gente olha para a parte de dividendos e juros sobre capital próprio, o banco só nos 9 primeiros meses de 2025 pagou 10,6 bilhões de reais em dividendos, isso é quase o número de 2023 e 2024, que foi ali por volta de 11,3, e é maior do que o dividendo pago ali em 2022. Se a gente faz uma conta de padeiro aqui, né, 10,6, a gente divide isso por 9 meses e multiplica isso por 12 meses, a gente poderia estimar, né, num cenário linear, que o Banco Bradesco poderia vir a pagar esse ano 14 bilhões de reais em dividendos. Depois eu vou ter uma planilha aqui para mostrar para vocês, mas na minha conta isso dá mais ou menos uns 7% de dividend yield projetado para esse banco aqui. Que diferente do Santander, que tem mais ou menos um projetado nessa casa, tem uma trajetória um pouco mais positiva em termos da projeção de resultados futuros. Então, hoje, se eu pudesse escolher entre um e outro, eu iria com certeza de Bradesco, que vem mostrando uma capacidade de execução muito boa, contanto que a gente olha aqui no guidance que eles deram, né? Então, o crescimento de carteira, eles estão indo maior do que o guidance publicado, a parte de margem financeira líquida, eles entregaram 29,6, isso nos 9 primeiros meses. Se você divide isso e multiplica por 12, daria ali 39,5 de margem financeira líquida no ano, que fica bem no ponto médio do guidance que eles deliberaram. Eles estão no ponto máximo do guidance de aumento de prestação de serviço, eles ultrapassaram o guidance aqui na parte de despesas operacionais e eles estão muito mais fortes na parte de resultados de seguros, previdência e capitalização, né? Eles também destacam aqui que eles diminuíram 1,6 mil agências aqui, né, ajuste de footprint, como eles chamam, e tem vários outros pontos aqui mais estratégicos que eles trazem, mas que não vem ao caso aqui para a gente nesse momento. Eu queria aproveitar, mostrar para vocês uma brincadeira que eu fiz aqui com uma planilha, vou projetar aqui, só um segundo, e que é bem legal, porque a gente consegue ter um pouco mais de sensibilidade do que pode vir a acontecer com o resultado do banco, se as condições permanecerem essas, né? Então, vocês devem estar vendo aí a minha tela. Vou até aumentar um pouquinho aqui. O que acontece? Eu peguei aqui nos sites que eu gosto de olhar, qual que é o patrimônio líquido do banco hoje, qual que é o ROI que o banco está esperando entregar. Eu coloquei aqui conservadoramente 14% e fui aumentando isso de 1 em 1 até chegar ali em 17%, que é mais ou menos um ROI que conservadoramente falando, é bem possível do banco entregar. Pode ser que até que ele entregue mais. Peguei o payout, que é quanto ele paga de dividendos aqui, né? Então, isso é bem interessante, e isso cospe aqui, para mim, uma expectativa de distribuição de lucro, que nada mais é do que o lucro, né, que o banco possa vir a dar em cima do patrimônio dele, considerando o ROI que ele está falando que tem, vezes o payout que ele costumou pagar aí nos últimos 6 anos, daria ali um dividendo mais ou menos de 13,6 bilhões de reais. Quando você
divide isso pela quantidade de ações e faz um pequeno ajuste da BBDC3, que ela recebe 10% a menos que a BBDC4, seria correto dizer ali, mais ou menos, que o preço sobre o valor patrimonial da ação hoje está sendo negociado a quase R$ 1 por patrimônio, então hoje a ação está negociada mais ou menos nesse patamar de 15,60, 15,70, pode ser que amanhã, quando abrir o mercado, esse número já vai mudar. E a estimativa de dividendos aqui, que nada mais é do que o dividendo dividido pela quantidade, daria 1,22. Então, com isso, você projeta todos esses anos para frente, não comprando ação hoje por 15,64, né? Recebendo 1,22 de dividendo nos próximos 12 meses. Aí recebendo os dividendos aí ao longo de 5 anos e lá na frente vendendo a ação pelo mesmo preço sobre valor patrimonial que ela deveria ter daqui a 5 anos, você teria uma TIR desse fluxo, ou seja, dessa compra da ação, recebimento de dividendo e a venda lá. Óbvio que a gente não quer vender a ação, mas é uma forma de analisar o investimento. Você teria ali uma taxa interna de retorno, ou seja, uma rentabilidade anual média durante esses 5 anos de 19%. Obviamente, isso não é recomendação de compra, é só um exercício aqui para a gente poder estressar um pouco o que o Bradesco pode entregar. Agora, se a percepção de qualidade do Bradesco muda, por exemplo, e o preço sobre valor patrimonial vai para casa de 1,1, que é o que sempre o Bradesco foi, essa TIR já vai de 19% para 22%. Então, isso é uma forma de você ganhar dinheiro com o Bradesco, é a expansão do múltiplo ali, o banco mudando o patamar de retorno, né? Agora, se, por exemplo, esse ano ele entrega 14%, mas no ano seguinte ele já passa a entregar 17%, e lá no último ano ele passa a entregar 18%, por exemplo, você já tem aqui uma TIR de 20%. E se, junto com isso, o preço sobre valor patrimonial vai para 1,1, você tem uma TIR de novo de 23%. Então, é um banco que, conservadoramente, olhando para um prazo de 5 anos, eu acho bem viável que seja um excelente investimento para você que quer começar a investir nesse setor aí, tá bom? Então, pessoal, é isso aí, a análise do Bradesco aqui, do resultado do terceiro TRI de 2025. Sem dúvida, um resultado que vai de encontro com a excelência de entrega que essa administração tem conseguido entregar. O mercado se surpreendeu muito com o banco desde o primeiro TRI de 2025, o resultado do segundo TRI de 2025. O banco subiu muito esse ano, a cotação dele. Então, é bem provável que amanhã, quando abrir o mercado, a cotação não deva se mexer muito, às vezes pode ser até que caia, porque o mercado estava esperando um lucro sensivelmente maior do que esse. Mas para mim, o Bradesco ele é um excelente banco, ele sempre foi, e dificilmente vai deixar de ser. Provavelmente ele vai continuar sendo aí um excelente formador de bilionários. Então, para você que pensa no longo prazo, eu acho que o Bradesco é uma coisa interessante para você olhar. Talvez esperar o preço cair um pouquinho para você entrar no momento correto. Mas é isso, pessoal. A gente fica por aqui. Vou trazendo mais resultados aí das empresas que eu costumo investir. Se você gostou desse tipo de conteúdo, considere se inscrever aqui no canal, ativar o sininho para você receber um conteúdo como esse, bem na hora que sai um resultado. Então é isso, pessoal. Obrigado pela audiência e até a próxima.